O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria ígnea, geologia e meio ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental. Olá pessoal, sejam bem-vindos aqui a mais uma entrevista aqui no podcast da mineração. Tá certo? E hoje vamos falar novamente aqui sobre tecnologia, mas algo bem mais específico aqui, que é um assunto inédito que eu estou trazendo aqui para o podcast, tá certo? Que é essa parte de monitoramento de sono e fadigas de motorista, né? Logicamente, focado na segurança dos operadores. Eu já estou aqui com o Sidney. Sidney, muito obrigado pela sua participação, meu amigo. Obrigado, Johnny. Obrigado pela oportunidade da gente conversar mais sobre essa questão que é importante da sonolência. E, bom dia, boa tarde ou boa noite para os amigos do podcast da mineração, dependendo do horário que vocês estiverem ouvindo. Perfeito. Pessoal, lembrando que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, empresa que trata desde a coleta de pré-requisitos até a fase final dos projetos, com tecnologias de ponta como scanner, drone, georradar e muito mais. Acesse o site atobin.com. A Ígnea Geologia e Meio Ambiente, empresa de consultoria, já está há 10 anos no mercado, é uma das líderes, né? Acesse o site igneabr.com.br e saiba mais. E a minha empresa de consultoria, a Minomine Innovations, criando planejamento de lavra, sequenciamento e muito mais. Mande um e-mail aí para johnny.lima@gmail, peça um orçamento aí que com certeza fazendo planejamento de lavra aí para o Brasil inteiro. Como eu falei, eu estou aqui com o Sidney, né? Sidney, peço por favor que você se apresente aí para os nossos ouvintes. Joia. Obrigado novamente, Johnny. Meu nome é Sidney Canhedo, eu sou biólogo de formação, né? Trabalho aí na área de mineração já há cerca de 14 anos. Eu sou diretor de contas da Optalert. A Optalert é uma empresa australiana que é líder mundial na detecção de sonolência, né? Então, ela é uma empresa que ela não trabalha com nenhum outro tipo de tecnologia, a não ser detecção e medição do sono, e com foco aí muito grande na área de mineração, com projetos ao redor do mundo. Perfeito. Como a gente falou, vai ser esse assunto que a gente vai bater um papo aqui, que vai ser muito bacana, né? Mas antes de iniciarmos, né, fala um pouco sobre tecnologia, né, sobre como a inteligência artificial e como essa tecnologia está sendo bem utilizada hoje. A tecnologia, Johnny, ela vem de uma área médica, né? Então, a gente vai falar mais em detalhes sobre como funciona e tal, no decorrer aí da nossa conversa, mas ela vem de uma área médica. Foi sempre a intenção de descobrir como é que se mede o sono. Como é que você, por exemplo, hoje em dia, é uma questão que está sendo muito debatida nas rodovias brasileiras, o consumo de álcool, né? Você vê as blitz, aí as paradas, você faz um teste de bafômetro e você sabe ali dentro de 0 a 10, né, qual o teu grau de álcool no sangue. Mas o sono, né, ele é tão importante quanto o álcool nas rodovias, né? Ele causa tanto acidente quanto. Interessante. E você mede isso, né? Existem sistemas de detecção que são de pescoço, né? Você dormiu, toca um alarme, mas quando chega nesse ponto já é tarde demais, né? Então a tecnologia, ela é, né, a inteligência artificial é baseada nos movimentos oculares do operador. Então ela faz medições cerca de 500 vezes por segundo das diferenças na movimentação da pálpebra dos operadores de caminhões fora de estrada, principalmente. E dentro, né, isso é uma das medições. Dentro dessas medições são dados aí dentro de uma escala de 0 a 10 é dado a sua nota de sono dentro dessa escala, e consequentemente aí os impeditivos, né, em termos de cognição, freadas mais lentas, perda de curvas, né, principalmente né, a gente tá falando aí num podcast muito específico da área de mineração, que é a nossa especialidade, operações que hoje em dia muitos dos turnos são de 12 horas, como você deve saber bem, né, Júlio? Muitas das operações no Brasil hoje em dia são, né, mineração já é uma operação de risco, aí quando por 12 horas seguidas dentro do caminhão, mais deslocamento, os riscos são altos, mas a gente está aqui para poder gerenciá-los. Exato, né? E como você falou, essa questão das longas jornadas,
é bem complicado mesmo, que, logicamente, são os seres humanos, né, que estão ali operando os equipamentos, por mais tecnologia que tem um caminhão, né? Isso aí, é um ponto importante, Johnny, que a gente sempre fala, né? Principalmente em projetos novos, quando a gente está implementando a tecnologia, a gente não está aqui para falar, não, né? O João gosta de sonecar de tarde, o outro ali é mais, né? O sono ele faz parte do ser humano, né? Ninguém, não existe a pessoa que não dorme. Infelizmente, devido, né, à industrialização, né, às atividades econômicas atuais, existem que têm que ser de 24 horas, né? Operações que têm que ser de 24 horas e, consequentemente, essas operações são, né, feitas por seres humanos que deveriam estar dormindo e, naquele momento, não estão. Então, né, a gente fica contente, né, de fazer parte dessa trajetória e evitar acidentes aí em diversas operações. Ok. E a gente, quando aqui conversando nos bastidores, né, a gente recebeu o material. A gente viu que na Europa tem aquela obrigatoriedade de monitoramento, né? Exato. De sono em veículos, principalmente esses novos. Que aí depois existe aquele paralelo com o uso do airbag, né? Há alguns anos atrás. Exato. Como é que essas medidas foram implementadas, né? E como é que elas estão impactando aí a vida das pessoas? Essa é uma analogia muito boa que você fez, né, Johnny? A questão do airbag, há anos atrás, isso também veio de diretrizes da Europa, que percebeu, né, que, né, acidentes precisam ser evitados e as tecnologias estão aí para isso, porém, existe um custo, né? O custo de um airbag há 10 anos atrás, há 15 anos atrás, era impraticável, né? Você instalar isso em todos os veículos aumentaria muito. Né, por conta da legislação, né, normalmente as legislações vêm primeiro e a gente vem acompanhando aí as diretrizes. Então, com o airbag foi a mesma coisa. Hoje em dia, qualquer carro simples já vem com airbag, até no Brasil, acredito que praticamente qualquer. E agora, as diretrizes da Europa, eles, como vamos dizer assim, fecharam a torneira um pouco mais em questão de segurança de estrada, que é bom para todo mundo. E a partir desse ano existe compulsório a incorporação de sistemas de monitoramento de fadiga e sonolência em veículos que estão sendo fabricados a partir de agora. Então, consequentemente, isso fez com que o valor dessas tecnologias abaixassem também, né? Como eu te falei, a nossa empresa, a empresa que trabalha com mais de 15 anos na área de mineração, mas o sistema, há 15 anos atrás, que era vendido para um caminhão de fora de estrada, devido ao custo, ele era impraticável para você colocar nesse. O valor do sistema era mais alto que o valor do veículo, né, que você estava protegendo, obviamente não desconsiderando aí, né, as vidas que estavam dentro, mas financeiramente era inviável. Então, começou pela Europa, como você colocou. Essas tecnologias elas vão ser utilizadas a partir desse ano, e a ideia é que esses custos reduzam de uma maneira que dentro de 2, 3 anos isso chegue no Brasil num preço aceitável, e que as montadoras também incluam isso, né, sem nenhum custo extraordinário, vamos dizer assim, muito alto para os veículos leves que vão ser montados. Exato. Você falou da questão dos valores, né? Mas nesse tocante, assim, a obrigatoriedade, né? Estou pensando no caso da Europa, como a empresa de você já trabalha. Como é que você vê essa questão como é que essas obrigatoriedades funcionam? Passa como também aqui no Brasil, passa por lei? Como é que funciona? Isso, exato. Isso começa, né, inicialmente pela pressão da população, né? Em muitos casos, quando o poder público não propõe uma lei de alteração, de mudança, né, de legislação, vem pressão da sociedade civil organizada. Isso bota pressão nos legisladores, que começam, né, a colocar essas questões em debate dentro dos comitês locais. Isso vai progredindo até que isso vire uma lei, né? Mas, assim, se não existir a cobrança da sociedade civil, as leis não são construídas e não há proteção, e foi exatamente o que aconteceu na Europa. Eles pretendem chegar né, obviamente é muito difícil, em 2050 não ter nenhum tipo de acidente fatal na Europa. Esse é o objetivo, né? E quando você tem um objetivo, você tem os passos para chegar até aquela
esse número e com certeza a inclusão do sistema de sonolência nos veículos já vai dar uma diminuída significativa. E a gente acredita que provavelmente até 2050 não vai ter nem operador mais no carro, né? O carro já vai estar dirigindo sozinho, como praticamente já está. Infelizmente, no Brasil, a gente ainda não tem essa pressão, né? A gente tem campanhas aí em algumas estradas, você vê, né? Não dirija acima de 3 horas, pare a cada tanto tempo, né? As políticas são mais voltadas para a conscientização do motorista na estrada do que para a obrigatoriedade de um sistema, de uma tecnologia que faça esse trabalho, né? Que tire do motorista a subjetividade de dizer se ele está com sono ou não. Aí, vamos entrar na questão do ponto principal aqui desse podcast, né, que é a tecnologia da Optalert, né? Uhum. Explica como é que funciona esse monitoramento, instala sensores, como é que funciona assim no equipamento? Isso é bacana porque eu já falei alguns podcasts sobre sonolência, mas nunca falei um específico de mineração, que é exatamente então, né, em outros podcasts eu tenho que usar uma linguagem mais leiga e é bom poder falar com o público mais especializado na área. Então, Johnny, basicamente, deixa eu até montar aqui, eu trouxe um óculos, né? Como eu te falei, a nossa tecnologia ela é baseada num óculos, como se fosse um óculos de segurança. Deixa eu ver se você está conseguindo. Sim, estou vendo. E esse óculos ele tem um sensorzinho na lente, as lentes ela pode mudar, né? Eu usei um amarelo aqui para facilitar o entendimento. Então, ela tem um sensor, esse sensor ele calcula os movimentos oculares 500 vezes por segundo, como eu coloquei anteriormente. Então, baseado nesses movimentos, ele vai dar uma nota dentro da escala de sonolência de 0 a 10. Então, considerando dentro dessa escala de 0 a 4, você está ok para dirigir, você está, né, num nível baixo de sonolência. Entre 4.1 entre 3.9, desculpa, e 4.9 você está num risco médio, então aí já começam a aparecer os primeiros alterações cognitivas, né? Você não chega a dormir, né? O sistema ele evita que você durma, ele vai te avisando alarmes ali cerca de 20 minutos. Então, são aquelas piscadas mais longas, aquela sensação de olho cansado, né? Que a gente já sentiu aí, quem dirigiu já, né, por algumas horas na estrada, conhece bem como é que é. E aí, a partir dessa, né, de 4.9, você já entra no nível crítico de sonolência, que é onde são sugeridas as paradas, né? Isso, Johnny, está inserido dentro de uma política de gerenciamento de fadiga da mineradora, né? Ele não está, né, o operador está em tempo real, sabendo, né, o estado de sonolência dele, porém, existe a sala de controle de mina, dependendo da operação, cada, né, fica em uma área diferente da mina, ele recebe em tempo real, né? Então, a sala de controle que faz a sala de despacho, a sala de rádio, ele sabe em tempo real qual o estado de sonolência da frota inteira. Então, aqui no Brasil, a gente tem operações com 200 caminhões rodando nesse momento. Se você entrar no nosso sistema lá, você vai ver os 200 caminhões e qual o estado de sonolência de cada operador. Além disso, né, existem os alarmes e tal que o sistema gera quando você está com muito sono. Aí, dependendo da política, são sugeridas paradas para exercícios ergonômicos ou até, né, o pessoal utiliza muito quando, né, fazer parada de almoço, parada de janta, dependendo do horário. Você não vai tirar o operador que está mais alerta, que está produzindo mais e que está gerando, né, tá ok ali. Você vai focar naqueles operadores que estão mais propensos ao sono, né? Então, além disso, são gerados relatórios por operador. Todos os meses a gente, né, manda, na verdade, relatórios diários do que aconteceu nas últimas 24 horas de operação. E, como eu falei, a ideia não é apontar, né, um operador mais sonolento que o outro. A ideia é que todo mundo volte para casa seguro e não haja nenhum tipo de acidente. Entendi. Aí, o sistema, nesse caso, você falou que ele fica rodando, né? Ele chega ao ponto também de criar tendências, dizendo, olha, a cada X... como é que posso perguntar? Uma tendência de cada operador, por exemplo, dizendo, olha,
o perfil dele sempre foi esse, mas hoje ele está com um perfil diferente. Será que ele começa a verificar isso? Exatamente, Johnny. O sistema ele consegue, como eu falei, você puxa relatórios por operador e você sabe que aquele operador ele tem a propensão, o relógio biológico dele ajustado para aquele horário, vamos dizer assim. Né? Então, a gente muda esse cara aqui. Né? A gente teve relatos aí de operadores mais de 20 anos que começaram, né? Quando começou o sistema, ele falou assim: muitos alarmes às 6 da manhã, às 6 da manhã. E aí você, mas qual que é o problema? Ele disse, não, é o horário que eu tenho muito sono, mas você trabalha no turno da noite, né? Depois fazem 20 anos que eu trabalho com sono, né? Então, a gente vê muito esse perfil, e a gente vê perfil também, perfil de operação. Então, se a gente pegar uma mina, né, depois de rodar aí 4, 5, 6 meses, a gente sabe qual que é o horário mais propício para ter um acidente dentro daquela operação. Então, você vai pegar lá 3h30, 4 da manhã, normalmente, dependendo, esse é o horário mais crítico, né? E a gente consegue colocar lá sugestões de parada ou parada laboral para todo mundo, faz um paradão, ou até mesmo o pessoal toca uma música no rádio da mina, tem umas atividades e você consegue ver em tempo real a diferença da sonolência que isso faz nos operadores, né? Tem operação nossa que toda 4 horas da manhã lá o cara conta 3, 4 piadas, vamos dizer assim. E aí você vê, é nítido e é muito interessante mesmo você ver segundo a segundo a sonolência, né, total, coletiva ou individual dos operadores baixar, né? Realmente E como funciona, então, o Sidney, o histórico, né? Que a gente fala muito de IA aplicado a um machine learning, né? Isso. Então, o Chamil não vai entrar no detalhe, né? Mas como é que funciona essa questão para vocês, assim? Começa a você gerar uma curva de todo o histórico da pessoa? Como é que funciona essa questão? Nossa empresa vem de uma área médica, então a gente trabalha com isso, né? Com inteligência artificial desde os primeiros anos, lá 20 anos atrás e tal, né? Obviamente dentro de um algoritmo, e esse algoritmo ele vai se adaptando, principalmente porque nós temos operações em lugares muito diferentes, né? Por exemplo, a gente tem operações em Moçambique, tem uma operação no norte do Canadá, operações aqui na região minerária de Carajás. Então, existem interferências, né, do locais, né? Como, por exemplo, o tipo de comida que a pessoa come. O brasileiro come muito pesado à noite, né? Então a gente consegue ir vendo essas diferenças no resultado das operações, e o sistema vai aprendendo também, né? A questão de tamanho de olhos, bocejos, né? Existem várias interferências, entradas dentro do nosso algoritmo que a gente vem trabalhando nesse período, nesses 15 anos que a gente trabalha aqui em Carajás, e as coisas vão, né? A gente vê uma mudança grande aí do aprendizado do nosso algoritmo, e principalmente porque é envolvido com a área médica também. Então a gente não tem só a entrada da área de mineração, existem também entradas aí com relação a laboratórios de sono, que a gente trabalha em alguns locais também, que também fomentam aí a nossa tecnologia. Interessante, né? E sobre cases de sucesso, Sidney, traz para a gente assim, um case internacional e um nacional, ou mais de um, fica à vontade. Não, joia. É interessante, a gente está aqui hoje, tem um dia importante, a gente está completando cerca de, acho que o 8º ano de operações aqui no Brasil, e dentro da Vale principalmente. A gente trabalha com outras mineradoras, como a Uzi Minas, mas o case da Vale é muito interessante, porque são várias operações dentro da região aqui de Parauapebas, e um caso que eu gosto de comentar é a nossa entrada aqui em Carajás, né, lá em 2015, foi isso, em 2015. No começo foi interessante para nós, porque
a gente estava muito atrelado à área de operação de mina. Então, você coloca o pessoal de operação de engenharia está muito acostumado, né, muito acostumado com medidores de temperatura de pneu, pressão de óleo. Exato, o equipamento, né? O equipamento. Aí, de repente, você coloca um negócio que mede o ser humano, né? O ser humano, ele não é uma temperatura de óleo, ele não vai lá, né, tá 80, tá 90, né? Existem é uma coisa completamente diferente. O índice, né, é um índice diferente, e a linguagem, como ser abordado, né? Então, a gente aprendeu aí muito como fazer essa mudança de gerenciamento, né? Em questão de comunicação com os operadores. É importante chegar antes e falar: isso aqui não está aqui para dedurar ninguém, né? Né, a gente começa com essa conversa comportamental, explicando como é que o sistema se comporta, e aí que a gente vai para a fase de instalação, treinamento e tudo. O treinamento, ele tem vários níveis, né, do operador que vai utilizar o sistema no dia a dia, da sala de monitoramento, que vai monitorar esses operadores, o gerente da mina, ele precisa saber qual o horário, o diretor da mina, ele não precisa saber que o João está mais sonolento ali que o José, e tal. Então, existem diversos níveis de relatório e de escala. E aí, uma das coisas interessantes que a gente percebeu, Johnny, aqui, né, nesse projeto grande que a gente tem em Carajás, aqui no Brasil, a gente já passou por mais de 4.500 operadores só de fora de estrada que já utilizaram nosso sistema. Então, a gente tem bastante história para contar. Então, Carajás foi uma que tem, até eu estou falando assim porque esses dados estão publicados, estão na internet, né? Sim. Então, houve a redução no número de acidentes, assim, foi de 87% nos anos iniciais, continuou a diminuir depois, mas esses números foram publicados. Uma diminuição muito grande em manutenção de equipamento, Johnny, e porque, como vocês, né, devem imaginar, não assim, a gente estima, mas é difícil quantificar, que operadores que estão mais despertos, que não estão com tanto sono, eles são mais cuidadosos com o equipamento. Então, exato, o pneu rasgado, que costumava pegar a leira e rasgar o pneu, diminuiu bastante. Motor, óleo, diversos, assim, os ganhos, né, foram muito grandes em termos de manutenção. E também publicado aí pela Vale um ganho de aumento de produção de 4%, né? Você pegar uma mina do tamanho de Carajás, você conseguir transformar ela num lugar mais seguro para os operadores, que, né, o objetivo da tecnologia, né, só deixando claro, não é aumentar a produção, não é diminuir a manutenção, é preservar a vida humana, né? E a gente fazendo isso e tendo esses ganhos extras, né, de aumento aí publicados, né, quando eu falei, né, estão na internet publicados pela Vale, né, no final das contas o sistema se paga assim, muito rápido, né? Não só pela preservação de vida, mas também pelo aumento por outros ganhos que não são os objetivos. Eu fiz uma entrevista com um professor meu e ele falou que, por exemplo, utilizando programação linear, né, programação do sistema de despacho, o valor foi alto, mas quando ganhou ganhou um caminhão, né, ganhou uma produção, ao longo do tempo se paga a mesma coisa também, né? Você não está aumentando a equipe, você está melhorando a produtividade dos operadores. Né? Com certeza, e a segurança, né? Segurança, exatamente, principalmente a segurança. Os relatos, assim, são diversos, né, Johnny? Já teve relatos de ter o Dia da Família, que visita as minas, e outras operações aqui na região também. Até relatos da família, falar assim, não, depois que instalou, o cara não fica mais assistindo o jogo de futebol até, porque sabe que no outro dia, né, assim, são comentários interessantes aí que a gente ouve, mas como eu falei, com certeza ali o foco é fazer com que todo mundo volte seguro. Entendi. E sobre outro case, nesse caso, um de fora do Brasil, né, que a Optalert trabalhou, né, como eu estava conversando aqui, o pessoal estava me falando,
Acho na Austrália, não é isso? Um case bastante de sucesso de vocês lá. Isso, a gente trabalha, né, na Austrália, obviamente, a empresa australiana, a gente tem bastante operações, né, na BHP, na Rio Tinto, como você deve imaginar. A gente tem operações aqui na América do Sul, no Chile, Peru, a maioria. Moçambique, a gente, né, foi o nosso primeiro projeto na Vale, foi desde 2012 a gente trabalha lá, então foi um dos primeiros projetos grandes assim na área de mineração. Canadá também, e dentro, né, da Rio Tinto e da BHP a gente tem diversas minas de tamanho médio e grande na Austrália, na região de Kalgoorlie, onde também, né, centenas de operadores utilizam o sistema lá 24 horas. A gente e os resultados são os mesmos, né? A gente não tem publicado, né? Então não posso falar questão de aumento de produção e tal, mas são centenas de operadores e a diferença grande lá, Johnny, é que as operações são remotas, né? Então o operador ele mora dentro da mina, então ele não tem esse deslocamento, né, grande que tem. Então são 8, 10 horas de jornada, basicamente ali. Então ele vai, né, pega o caminhão, volta para o alojamento, come e tal. Então a gente vê os horários e os picos de riscos da operação são muito menores do que operações que estão dentro de cidades ou de regiões onde o pessoal volta para casa, tem o tempo de deslocamento, mais o tempo de turno. E nessas operações na região de Kalgoorlie, a gente opera lá praticamente 14 anos sem nenhum tipo de acidente. Não tem né, desde que o Optalert foi instalado, não teve um operador com um arranhão, vamos dizer assim. Você tem que considerar aí operações, 14 anos em operação de 24 horas de mineração, a gente fala que é um recorde aí. Realmente um recorde muito relevante, né? Principalmente quando a gente fala no tocante a salvar vidas, né? Exato. E falou sobre a Optalert, falou sobre as tecnologias da Optalert, mas vamos falar sobre ela, né? Uhum. Você pode falar da empresa mesmo, da Optalert, um pouco do histórico dela. Isso. Então, John, como eu comentei no começo, a Optalert é uma empresa australiana, ela foi fundada por um médico, o Dr. Murray. Esse médico, ele trabalha desde o final da década de 60, começo da década de 70, com os laboratórios de sono, né? Então, o objetivo do trabalho da pesquisa dele, ele tem centenas até de artigos científicos publicados aí na área de medição de sonolência. Então, ele queria, antes mesmo de ter o bafômetro, né, se você for pensar, ele queria desenvolver uma medição de sono, né? Como você mede sono? Tu tá com sono? Toma, quanto? De 0 a 10? Ah, tô 3, tô 5, né? Não, é muito subjetivo, não tem como você quantificar isso. Então, ele, desde da época, com aquelas eletrodos na cabeça, lá atrás, na década de 70, fazia pesquisas de pessoas dirigindo simuladores lá atrás já, a cada 10 horas, 10 horas sem dormir, quanto que ele perdia ali de eficiência no volante, depois de 14 horas sem dormir, 17 horas, a gente coloca que 17 horas sem dormir, você operando um caminhão, isso é um dado científico de uma das pesquisas dele, é considerado como se você tivesse 0,05% de álcool no sangue, que é o limite aí na maioria dos países que aceitam você, né, beber um pouquinho e dirigir. Esse aí é o limite. Então, baseado nessas pesquisas, a pesquisa foi evoluindo, foi provada, né, a relação entre a escala de sono que ele mesmo desenvolveu, que chama escala JDS, e os estados de sonolência, e desde 2008 isso foi patenteado e virou um produto comercial. Aí para frente começou a trabalhar em laboratórios de pesquisa no redor do mundo, instituições de ensino. A gente trabalha até com a NASA hoje em dia, com diversas universidades, inclusive Harvard, e a gente trabalha muito também com, né, como eu falei, com da área médica, com hospitais e tal. A gente está fazendo pesquisas para obstrução de apneia. Então isso é uma outra coisa que a gente está tentando, até fazendo pesquisas nesse momento, para ver se a tentativa de identificar nos operadores de caminhão de estrada
devido ao comportamento, né, de sono dessas pessoas, a gente consegue identificar aí se essa pessoa tem um problema de apneia obstrutiva, que é aquela pessoa que dorme ou tem ronco muito alto à noite, ou perde a respiração, né? É um problema crônico que não é dado o devido valor. Aí diz que, nas pesquisas, diz que praticamente 18% da população sofre desse mal e não é tratado, né? E, além disso, a gente trabalha hoje em dia com pesquisas de medicamento. Por exemplo, a Associação Americana, ela que dá aval para lançamento de novos medicamentos no mercado, a FDA, que é chamada, ela usa, às vezes, em algumas circunstâncias, o nosso aparelho para medir, por exemplo, uma aspirina. Você toma uma aspirina, dá sono? Dá, não dá, mas quanto sono dá? Um Tilenol, vamos dizer assim, né? Porque existem medicamentos que dão sono, mas nunca foi medido, né? Você não sabe quanto sono aquilo ali dá. Então, né, é uma tecnologia que já está sendo empregada aí há muito tempo e, como eu falei, especialmente na área de mineração, né? 80% aí, até mais, do foco da nossa empresa é na área de mineração. Ok. E como é que você vê a perspectiva dessa tecnologia para um futuro, Sidney? Eu vejo assim, Johnny, como eu comentei antes, né, ela é uma tecnologia que, devido ao custo, ela se aplica em alguns tipos de operação. O nosso objetivo é a tecnologia está acompanhando a legislação, que isso, né, se torne um produto comercial mais acessível. A gente já está saindo da área de mineração e já tem na área rodoviária também, né? Hoje em dia o investimento ele justifica a nossa presença em diversas operações rodoviárias e ferroviárias também, e a gente espera aí que haja pressão do poder da sociedade civil organizada junto ao poder público para que as leis sejam feitas, as políticas públicas sejam tocadas para frente aí, né? Como você sabe, o Brasil é o terceiro país com mais mortes em rodovias, né, a gente acha que é um custo, né, baixo, a inserção desse tipo de tecnologia dentro de um veículo novo, né? Obviamente não é para o ano que vem, talvez para 2, 3 anos à frente, e a redução de acidentes, aí o número de vidas salvas será muito representativo, com certeza. Não, certamente, né? Mais que se torne, como a gente sabe, né? Quanto mais gente começa a utilizar, mas como você mesmo falou, né? Mais popular se torna, mais barato fica, e mais minas também comecem a adotar esse tipo de tecnologia, né? Não, exato, né? Faço 49 anos semana que vem. Meu pai não usava cinto de segurança, mesmo quando foi obrigatório, já não gostava de usar e tal. Hoje em dia a gente está falando, né, uma geração, mas a gente já está falando obviamente, de sistemas de sonolência, de veículos que dirigem sozinhos e tal. Então, né, essas coisas estão vindo e estão vindo muito rápidas. Então, a gente espera aí que né, haja mobilização, aí, como eu falei de novo, do poder público para que isso seja, né, se é obrigatório na Europa, por que não aqui? Exatamente, Os carros são os mesmos hoje em dia, né? Não é que eles estão dirigindo Ferrari lá e está dirigindo Fusca aqui, vamos dizer assim. Os carros são os mesmos, se forem feitos todos na mesma fábrica, inclusive. Ok. Outra coisa também que eu queria perguntar você falou da sala de comando, né? Mas no caso de uma aplicação mais mobile, vocês também fazem esse monitoramento mobile desse sistema? Nós não temos uma central de monitoramento nossa, vamos dizer assim. Porque, como a gente trabalha, o intuito do sistema é que ele nunca chegue ao sono, né? Então, como ele vai a 20 minutos antes de ficar com sono, então a gente trabalha na política de gerenciamento desse operador. Então, você tem 20 minutos para chegar no lugar seguro e tal. Mas, ao mesmo tempo que ele sabe da sonolência dele, né, e aí como você tem tecnologia, você está avisando a pessoa, né, do risco. A gente acredita que a pessoa seja responsável e seguir as normas ali, mas também existem, se não houver o monitoramento 24 horas
em algum lugar. O sistema manda mensagem de SMS e se comunica via celular com alguma outro caminhão, alguma outra empresa, mas não há necessidade de um monitoramento porque, como eu disse, é preditivo. Né? Uhum. E com certeza o pessoal da medicina, do SST, né, deve receber relatórios, está sempre online, né? E veio daí, inclusive, Johnny, essa questão da apneia obstrutiva que eu te falei. Então, o sistema, como eu falei, lá atrás ele era na mão do pessoal de manutenção de equipamento de fora de estrada, o sistema de sonolência. Hoje em dia ele é SMA, né, Saúde, Segurança e Meio Ambiente, ele envolve parte de treinamento, né, como eu falei, o ser humano, ele está inserido em todas as áreas da operação da mina, né? Então, essa parte que eu falei da apneia obstrutiva veio por nós identificarmos comportamento de operadores que não eram normais. E aí a gente, né, esse pessoal conversa com a medicina e tal, e aí em diversos casos foi identificado que o operador tinha apneia. Então, aí faz laboratório de sono e tal, e aí hoje em dia tem as tecnologias e tal, é uma mudança de vida para a pessoa que sofre desse mal. Aí. Certamente. Ô Sidney, tenho certeza que a gente poderia ficar falando aqui o resto do dia sobre tecnologia, mas com certeza quem assistiu até aqui entendeu a importância, sabe agora onde procurar caso necessite desse tipo de tecnologia também, né? Então, queria agradecer sua presença. Queria que você deixasse uma mensagem final, pessoal, como é que eles fazem para entrar em contato com o Optalert, com você também. Olha, obrigado, Johnny, mais uma vez aí pela oportunidade. E, pessoal, né, meu nome é Sidney Canhedo, você procurar aí no LinkedIn ou nas mídias sociais, aí, mais no LinkedIn mesmo. O meu e-mail é scanhedo@optalert.com ou só pesquisar, né, Optalert na internet, lá vai levar vocês diretamente ao nosso site. Então, eu queria agradecer de novo a oportunidade e, né, é um tema que é muito importante, principalmente, né, eu não vejo nenhuma área da indústria que esse tema seja mais importante do que na área de mineração, né? Às vezes a gente está aqui, principalmente aqui, como eu estou em Carajás, sexta-feira, sábado, você está tomando uma cervejinha ali no bar, se você imaginar a quantidade de caminhões fora de estrada que estão rodando, né, 2, 3, 4, 5 da manhã nessa região, e como diversas outras regiões no mundo aí, é um tema extremamente pertinente a essa área, no meu ponto de vista. Obrigado de novo. Nós que agradecemos, tá? Quando quiser voltar aqui no podcast da mineração, as portas estão abertas para você, para o Optalert, tá? E estaremos lá na Expo de Bran, então caso vocês estejam lá, visite o nosso stand, a gente vai bater um papo lá vamos fazer um mesa cast lá, levando nosso equipamento, tenho certeza que a gente pode bater um papo por lá. A gente vai estar na Expo de Bran, em Belo Horizonte, já em setembro. Nós vamos estar com uma delegação do governo da Austrália, trazendo as tecnologias australianas aí para o mercado brasileiro, né? Vai ser bastante interessante. Beleza, então. Pessoal, lembrando, tá, que o podcast da mineração é patrocinado pela Atobin Engenharia, acesse o site atobin.com, a Ígnea Geologia e Meio Ambiente, tá, acesse o site aí igneabr.com.br, a Minomarine Innovations, tá, que é a minha consultoria de planejamento, planejamento de lavra e consultoria tanto de treinamentos e muito mais, atendo o Brasil inteiro, acesse o site aí mininovations.com e também mande um e-mail para jone.lima@gmail.com. Lembrem-se, mineração pode não ser o futuro, mas não existe futuro sem mineração. E até a próxima. Até mais, Sidney. Até mais, Johnny. Obrigado. Até mais. O podcast da mineração é patrocinado pela Atobin, empresa de engenharia e tecnologia. Oferecem soluções para todas as fases do projeto, desde a coleta de requisitos até a implantação. Consultoria Ígnea Geologia e Meio Ambiente. Empresa especializada em mineração, geologia, pesquisa mineral, planejamento administrativo de processos minerários e consultoria ambiental.